No direito existe o princípio da impessoalidade. O ministro Luiz Fux do Supremo suspendeu o habeas corpus e mandou prender os condenados da Boate Kiss. Sensacional, até que enfim o Supremo fez alguma coisa que preste. Só que não. Para soltar o ladrão cachaceiro, o Supremo não mudou o entendimento, dizendo que o camarada só pode ser preso e efetivamente condenado após o trânsito em julgado da sentença. Os condenados da Boate Kiss estão sendo condenados agora, foram condenados pela segunda instância. Logo, eles têm direito a recurso. E eles estavam amparados por um HC, um habeas corpus. Poderiam permanecer em liberdade. E agora? Cadê o critério? O Luladrão já estava condenado na terceira instância pelo Superior Tribunal de Justiça. E mesmo assim, o Supremo manobrou, mudou o entendimento da prisão em segunda instância e jogou para a quarta instância. Ou seja, enquanto não bater no Supremo, o camarada pode ir recorrendo e ele está em liberdade. Não está entendendo? Explicar-lhes-ei. Essa pauta de hoje foi sugerida pelo meu querido cunhado João Luiz. Um abraço. Antes de continuar, um parênteses. Eu, pessoalmente, entendo que o camarada que já foi julgado em segunda instância por um cometimento de um crime e foi condenado, ele já deve imediatamente começar a cumprir a pena. Aliás, ele já deveria estar cumprindo pena logo no primeiro julgamento, mas no Brasil tem todas aquelas benesses legais e o camarada ficou para a segunda instância. Então, o problema aqui não é o que eu penso, é o que o Supremo faz. Se os camaradas lá da Boate Kiss, eu não li o processo, não conheço, o que eu sei é aquilo que a gente vê na mídia por aí, foram condenados, logo você tem que confiar na justiça. Então a minha opinião é, eles deveriam estar presos. Assim como todos esses bandidos que estão por aí, livres, leves e soltos, também deveriam estar presos. Mas vamos lá. Alguém pode me explicar por que o ministro Luiz Fux, num arroubo de justiça, num ímpeto de ver a lei ser cumprida, numa celeridade só vista no Supremo para soltar vagabundos, ele mandou prender os condenados no caso da Boate Kiss? É estranho, porque eles são serelepes para soltar bandidos. Eles são os Usain Bolts da justiça para liberar vagabundo. Agora, para prender, são tartarugas cansadas. São bichos preguiças, com preguiças, então causa muita estranheza esse arroubo do Fux. Então o que houve? Na decisão dele, ele disse: suspende os efeitos da decisão proferida nos autos do HC, etc., a fim de que haja o cumprimento imediato das penas atribuídas aos réus. Seria justiçamento isso? A justificativa da Promotoria Gaúcha e do magistrado é a seguinte: Lei 8.437 de 92 e o artigo 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Cabe ao presidente do STF suspender o HC em caso, entre outras coisas, vou resumir, tá? Manifesto interesse público ou para evitar lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Opa, fechou! Já que é assim, vamos começar a dar cumprimento imediato das penas e vamos mandar vagabundo para a cela. Vamos começar a enjaular esses vagabundos, utilizando do mesmo princípio.
ou seja, da impessoalidade. O que vale para um tem que valer para todos. Ou será que o Supremo anda julgando pelo nome e pela foto na capa do processo? Vou fazer uma pausa dramática agora. O que o Lula solto representa para mim e para a maioria esmagadora da população brasileira? Representa uma manifestação contrária ao interesse público. Ele está causando lesão à ordem pública. Ele está piorando a minha saúde quando eu vejo o maior bandido do país solto e andando por aí todo serelepe. Ele está colocando a segurança pública em risco, porque ele continua roubando e comandando aquela quadrilha que saqueou o país durante muitos anos, crime continuado. Aliás, está até em flagrante, né? Economia pública. Ele acabou com a economia pública, mas não só com a economia pública, ele acabou com a economia privada. Ele acabou com as estatais, acabou com as empresas privadas, acabou com as autarquias, acabou com as fundações, acabou com os Correios, acabou com a Petrobras, acabou com fundos de pensão. Tudo que os caras meteram a mão, eles acabaram. Olha a economia pública em alto risco. Pronto. Justificado. Enjaula o vagabundo. Ministro Luiz Fux, estou fechado com você. Prende todo mundo. Começa pelo cachaceiro, vai José Dirceu, pega os outros quadrilheiros, aquele pessoal todo da Operação Lava Jato, os governadores, aquele monte de gente corrupta, os empresários, cara da Odebrecht, mete todo mundo na jaula de novo. Aproveita, já prende os amigos do Gilmar Mendes, os barata filho da vida. Vamos prender todo mundo. Vamos ver a macheza. Vai ocorrer isso? É claro que não. Se o Fux já morre de medo do José Dirceu, quando o José Dirceu começou a falar umas coisas que ele era perseguido pelo Fux, porque o Fux falou que ia descondenar todo mundo, e se o José Dirceu abrir a boca, a casa dele já cai, ele já caga de medo do cara. Você imagina o medo que ele não tem do ladrão cachaceiro. Para os amigos, os benefícios da lei. Se não tiver benefício, a gente cria um benefício para eles. Para os inimigos, o rigor da lei. Eu quero ver agora é com que moral o Supremo vai mandar prender alguém condenado em segunda instância. Todos são iguais perante a lei, só que uns são mais iguais do que os outros. Pobre Brasil, pobre povo brasileiro. Aproveitando, Fux, manda um beijo para Luísa Brunet. Abraço, até a próxima.